Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No tranquilo bairro residencial de Montgolfier, um jovem negro de 16 anos, Malik, caminhava lentamente pela calçada, com as mãos enfiadas nos bolsos do moletom. Era um dia comum de primavera, com árvores floridas e um céu azul claro que parecia não ter fim. A brisa fresca acariciava suavemente seu rosto, trazendo consigo o perfume dos lilazes em flor e o som distante das crianças brincando em seus jardins. Malik decidiu voltar para casa a pé depois da escola, preferindo a tranquilidade da caminhada à agitação do ônibus. Ele não tinha pressa, não tinha motivo para isso. O mundo ao seu redor parecia pacífico, quase irreal, em sua rotina diária. No entanto, naquele dia, ele não sabia que aquela tarde marcaria uma virada decisiva em sua vida. Malik era apenas mais um adolescente, com seus sonhos, suas paixões e suas dúvidas. Apaixonado por música, ele passava horas ouvindo músicas em seus fones de ouvido ou tocando melodias em seu violão, que herdou do pai. Ele também adorava jogar basquete com os amigos depois da escola, esquecendo as preocupações do mundo por algumas horas. E então surgiram os videogames, que forneciam outro universo onde ele podia se perder para escapar da realidade. Ele era um jovem simples, mas vivia em um mundo que nem sempre foi tão simples para ele. O olhar dos outros, o peso das expectativas, os julgamentos que enfrentava todos os dias nesta cidade cheia de contrastes, tudo isso pesava sobre ele com mais frequência do que ele deixava transparecer. Enquanto caminhava pela calçada tranquila, seus pensamentos vagavam. Ele pensou em seu dia, na sala de aula, nas risadas de seus amigos do ensino médio, na lição de casa que ele temia fazer quando chegava em casa. Mas hoje ele estava mais pensativo, mais preocupado. Seus pais tiveram outra discussão sobre suas notas, e embora ele não quisesse decepcioná-los, ele sabia, no fundo, que nem sempre tinha energia para se destacar. Caminhando lentamente, Malik se entregou à tarde amena, sem saber que a aparente tranquilidade logo seria quebrada por uma série de eventos que ele jamais poderia ter previsto. A casa da senhora do Fresne ficava em um cruzamento pouco antes da rua principal, uma antiga casa de pedra, meticulosamente conservada e decorada com flores impecavelmente dispostas. A senhora do Fresne era uma das moradoras mais antigas e respeitadas do bairro. Ela estava na casa dos 50 e tinha uma vida que parecia perfeitamente organizada. Ela era uma figura de estabilidade neste bairro, conhecida por sua administração impecável de sua casa e sua participação ativa em associações locais. Todas as manhãs ela cumprimentava seus vizinhos com um sorriso educado, mas distante, e nunca deixava de dizer uma palavra de conforto ou fazer uma observação sobre a limpeza do bairro. Mas naquele dia, como em tantos outros, ela se acomodou em sua poltrona favorita perto da janela da sala de estar, seu olhar percorrendo a rua como uma sentinela invisível. Durante vários meses, porém, ela notou que aquele menino às vezes vagava pela vizinhança, sozinho, sem nenhum objetivo aparente. Toda vez que ela o via, ela tinha uma sensação estranha. Um desconforto quase imperceptível que parecia crescer a cada passagem. O que ele está fazendo aqui, sozinho, neste bairro? Ela se perguntava com frequência, como se a presença dele desestabilizasse a ordem cuidadosamente construída de sua pequena vida. Malik não era uma das crianças que ela costumava ver naquele canto tranquilo. Ele não parecia pertencer àquele ambiente. O olhar dele, ela pensou, era um pouco misterioso demais, um pouco perdido demais. Esse tipo de jovem não pertence a esse bairro, ela pensava cada vez mais, sem nem ousar dizer isso em voz alta. Era um pensamento silencioso, um julgamento silencioso, mas dentro dele havia uma convicção. Naquele dia, enquanto observava seu jardim, ela viu Malik à distância, caminhando lentamente como sempre, com as mãos nos bolsos do moletom. Ele não tinha pressa, não tinha motivo para isso, e para ela isso parecia um sinal. Ela olhou para o rosto dele por um momento, suas feições jovens e relaxadas, seu olhar que parecia vago, como se ele não estivesse totalmente presente. Não era o rosto de um jovem bem educado, ela pensou. Ele não parecia alguém que respeitava as regras. Uma sensação desagradável tomou conta dela. A senhora do Fresne se levantou da cadeira, foi até o telefone e discou o número da polícia. Sua mão tremia levemente enquanto ela pressionava as teclas. Ela explicou, com uma voz quase hesitante, mas determinada, que um adolescente negro estava rondando o bairro, que parecia suspeito,
sem nenhum propósito aparente, sozinho, vagando como um intruso. Devia haver algo estranho nele, algo que não combinava com a imagem que ela tinha daquele bairro tranquilo. A polícia, acostumada a tais chamadas, ouviu, mas, por hábito, recebeu a queixa com aquela calma indiferente que se reserva a situações banais. Enquanto esperava pelos agentes, Malik continuou seu caminho, sem saber o que estava acontecendo. Ele não tinha ideia de que já estava sob vigilância. Ele escolheu essa rota para não chegar em casa muito cedo e, finalmente, aproveitar um pouco mais esse lindo dia. Ele sentia como se estivesse flutuando no ar da primavera, longe das preocupações da escola ou da vida familiar. Mas quando ele virou na rua principal, viu os faróis piscantes da polícia refletindo nas janelas das casas. Ele se perguntou brevemente se aquela era outra verificação de rotina. Mas ao vê-los parar ao seu lado, sentiu uma pontada de ansiedade no estômago. O que a polícia estava fazendo aqui? Os policiais pararam abruptamente. Um deles, um homem de olhar duro na casa dos 50 anos chamado Lemoine, saiu do carro e caminhou em direção a Malik, seu olhar examinando o adolescente como se ele fosse uma ameaça latente. Ele permaneceu ereto e imponente. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele num tom áspero, quase acusatório, como se Malik já tivesse feito algo errado por estar ali. Lemoine o olhou de cima a baixo, observando suas roupas, sua atitude. Malik, surpreso, mas tentando manter a calma, respondeu com uma voz firme, mas respeitosa: "Estou indo para casa, senhor." Ele tentou manter contato visual, para mostrar que não estava ali para causar problemas, apenas para ir para casa. Mas Lemoine não parecia convencido. Ele insistiu: "Você está por aqui, sozinho, sem motivo aparente. Parece não ter propósito. Você tem um nome?" Seu tom era frio, distante, como se toda sua atitude dissesse que Malik, por sua própria existência, era suspeito. O adolescente não entendia o que estava acontecendo. Ele não fez nada, nada que pudesse justificar essa intrusão. Mas ele também sabia que nesse tipo de situação era melhor não reagir com muita força. Ele deu seu primeiro e último nome, mas isso não pareceu ser suficiente. "Você tem algo a esconder de nós?" Lemoine insistiu. Essa pergunta, tão banal e ao mesmo tempo tão carregada de implicações, ecoou na mente de Malik como um aviso do que ele estava prestes a enfrentar. A situação estava ficando cada vez mais tensa. Malik sentiu uma pressão invisível e opressiva aumentando ao seu redor. Ele estava acostumado a esse tipo de situação, ser abordado, julgado instantaneamente por sua aparência, pela cor de sua pele. Mas hoje ele estava em um bairro onde não estava acostumado a ser notado, e a diferença entre quem ele era e o que se esperava dele estava se tornando gritante. Um bairro residencial tranquilo, onde jovens como ele, e especialmente aqueles que se parecem com ele, não têm lugar. A cada passo que dava, a suspeita se tornava mais palpável. Ele se sentiu preso, mais uma vez, em um mundo onde precisava provar constantemente que não era o que as pessoas queriam que ele fosse. Um simples adolescente que volta para casa, como todos os outros. Ele tentou manter a calma, não ceder ao pânico que crescia dentro dele. Ele sabia que se demonstrasse algum nervosismo, isso daria mais peso às acusações subjacentes. Ele não era estúpido, ele sabia que o viam como uma ameaça. Não como um jovem em busca dos seus sonhos, mas como um suspeito. A vida lhe ensinou que, neste mundo, ser negro já era uma espécie de condenação, um julgamento antes mesmo de ele ter a chance de dizer uma palavra. Então, quando o oficial Lemoine mencionou seu nome, uma sensação estranha e pesada percorreu Malik. Foi como se o vento tivesse parado de repente, como se o tempo tivesse congelado ao redor dele. Ele se sentia preso entre dois mundos. De um lado estava sua mãe, Laura Diallo, a respeitada prefeita da cidade, uma mulher cujo nome simbolizava a luta contra a injustiça, contra a opressão. Do outro, estava ele, Malik Diallo, seu filho, um jovem negro em um bairro onde sua presença só alimentava o preconceito. E o eco do seu nome, dito em voz alta por aquele policial, ressoou no ar como uma espécie de condenação silenciosa. Ele virou lentamente a cabeça em direção a Madame Dufresne, que agora havia se juntado à cena, e sua presença se tornou mais tangível, quase ameaçadora. A expressão em seu rosto era uma mistura de confusão e relutância, como se ela de repente tivesse percebido que havia cometido um erro. Não havia mais dúvidas.
Seu simples status de filho do prefeito era suficiente para que o policial começasse a se questionar, para que a senhora do Fresne começasse a se questionar. Mas isso não foi suficiente para Malik. Nada jamais havia acontecido. Quando a senhora do Fresne sussurrou estas palavras, este é seu filho. A vergonha se insinuou na voz da mulher, como se a verdade de um nome mudasse tudo. Mas para Malik, não era se ele era ou não filho do prefeito que importava. O que ele sentia era o estigma instantâneo a que estava sujeito, apenas por causa da cor de sua pele. Seu coração afundou, não de medo, mas de raiva, uma raiva que ele sabia ser mal direcionada, mas que fervia dentro dele. Porque sempre tinha que ser ele, esse jovem negro, esse adolescente simples, aquele que foi preso, aquele que foi estigmatizado, aquele que foi acusado. Lemoine, percebendo que a situação estava tomando um rumo que fugia ao seu controle, endireitou-se, seu tom se tornando mais educado, quase envergonhado. Vamos deixá-lo ir, senhora, disse ele, mas Malik não pôde deixar de ver em suas palavras uma mistura de alívio e culpa. Malik se virou, sem nem mesmo tentar trocar um olhar com a senhora do Fresne. Ele não queria ver esta mulher. Ele não queria que essa interação marcasse um momento em sua vida, um momento de mais vergonha, um momento em que ele teria que provar que não era o que as pessoas pensavam dele. Ele sabia que sua dignidade não estava nesta rua, neste bairro. Sua dignidade estava na maneira como ele se portava, apesar de tudo, apesar dos olhares, apesar dos julgamentos. Mas essa dignidade também era a razão pela qual ele se sentia vazio, exausto. Para que ela servia, se não para ser pisoteada em cada esquina, em cada olhar injusto, em cada prisão injusta? Enquanto ele se afastava, seus passos ecoando no ar pesado da primavera, ele se sentiu mais sozinho do que nunca. Um vazio estranho se instalou dentro dele, um vazio que ele não conseguia preencher com pensamentos reconfortantes. A sociedade continuou a observá-lo através de um prisma distorcido, como se sua própria existência, sua identidade, o colocasse em uma categoria separada, a de suspeitos, estranhos, culpados aguardando julgamento. E a dor dessa injustiça, embora familiar, ainda era tão crua como sempre. Na manhã seguinte, Laura Diallo acordou com o peso do dia anterior ainda pesando sobre seus ombros. Ela não conseguia se livrar da imagem de seu filho, Malik, preso e humilhado simplesmente por andar em sua própria cidade. Ela sabia que esse incidente, embora pessoal, não era apenas uma questão familiar. Era um sintoma de uma doença mais profunda, um mal enraizado nos próprios alicerces da sociedade. Não foi um acidente infeliz, mas uma manifestação sistemática de injustiça. Ela acordou cedo, com a mente a mil, percorrendo os pensamentos que a acotovelavam. Como ela poderia transformar essa dor pessoal em algo maior, mais poderoso, algo que poderia potencialmente mudar as coisas? Como responder à injustiça desse ato, quando, pela primeira vez, o próprio filho se tornou um exemplo flagrante da brutalidade social que tantos jovens negros suportaram implacavelmente? Laura não era uma mulher de reações impulsivas. Ela era conhecida por seu autocontrole, sua calma autoritária, sua capacidade de enfrentar as piores adversidades sem nunca vacilar. Mas desta vez ela sentiu que havia chegado a hora da raiva. Ela não podia deixar esse incidente passar sem tomar medidas, não apenas por seu filho, mas por todos os jovens negros que, como Malik, nunca foram vistos como eles eram, mas sim como a sociedade queria que eles fossem: um suspeito, um criminoso em potencial. Ela convocou uma coletiva de imprensa para o dia seguinte. A cidade deveria saber. A cidade precisava ouvir o que estava acontecendo nos bastidores dos bairros ricos, nas ruas onde os jovens negros eram frequentemente julgados pela aparência, não pelo caráter. No dia seguinte, ela chegou cedo à prefeitura. As câmeras já estavam posicionadas e a sala estava cheia de jornalistas curiosos. Ela caminhou lentamente até o palco, vestida com um terno sóbrio, mas imponente, um símbolo de sua estatura e autoridade. Mas por trás da fachada dessa elite se escondia uma mulher destruída, uma mãe devastada pela injustiça. Quando ela falou, sua voz não tremeu. Ela estava calma, mas o peso de suas palavras era mais forte do que qualquer raiva incontrolável. Ontem, meu filho foi preso sem motivo. O que deveria ter sido um simples passeio pelo nosso bairro tornou-se um exemplo do que muitos jovens negros vivenciam todos os dias em nossa cidade e em todos os outros lugares. Malik, como muitos outros antes dele, foi tratado como um criminoso simplesmente por ser negro. Este não é um caso isolado.
É um sistema que não reconhece a humanidade dos jovens negros. Ela fez uma pausa, seu olhar percorrendo a sala, observando os olhos dos repórteres, autoridades municipais e espectadores. Vivemos em uma sociedade onde a cor da pele de alguns indivíduos os torna invisíveis, mas ao mesmo tempo os faz sentir culpados sem razão. Ela deixou as palavras penetrarem em sua mente e então continuou: estou aqui hoje não apenas para denunciar a injustiça feita ao meu filho, mas para exigir respostas. Este sistema precisa mudar. Precisamos repensar a formação dos nossos policiais, rever a maneira como educamos nossas crianças sobre diversidade e tolerância. Precisamos garantir que jovens como Malik não cresçam com medo de ter que justificar sua existência toda vez que forem às ruas. Laura não apenas descreveu o incidente. Exigia uma mudança profunda, uma transformação da própria sociedade. Ela não estava falando apenas de seu filho, ela estava falando de milhares de outros jovens, milhões de pessoas que, dia após dia, enfrentavam a mesma violência silenciosa, a violência da marginalização. Ela iria lutar para que Malik não fosse mais visto como uma ameaça, mas como um jovem com futuro, como um cidadão de pleno direito daquela cidade. A senhora do Fresne, por sua vez, observava tudo das sombras. Ela estava presente, mas invisível. Ela não esperava que sua ação, sua decisão precipitada de chamar a polícia, teria consequências tão sérias. O peso da culpa a atingiu duramente. Ela se perguntou se algum dia seria capaz de se olhar no espelho da mesma maneira. Ela nunca quis que a situação se agravasse tanto, que um incidente aparentemente trivial assumisse proporções tão significativas. Mas ela sabia, no fundo, que o eco de suas ações ressoava muito mais alto do que ela imaginava. Malik, por sua vez, retornou à sua rotina. Mas algo nele havia mudado. Cada passo que ele dava pela cidade parecia mais pesado, mais marcado por essa experiência. Ele aprendeu, da maneira mais difícil, que a sociedade não via sua inocência, mas sim o que ela queria ver, uma ameaça. Ele sabia que aquela experiência não seria a última, que outros incidentes viriam, mas jurou a si mesmo que nunca esqueceria aquele dia em que fora reduzido a cor de sua pele, quando sua própria humanidade fora ignorada em favor de preconceitos arcaicos. A cidade em si nunca mais seria a mesma. O que começou como um simples mal-entendido se transformou em um catalisador para a mudança. Uma conversa que não podia mais ser evitada, um movimento que não podia mais ser ignorado. E, nos meses seguintes, vozes se levantariam, uma a uma, para exigir uma cidade mais justa e equitativa, onde cada indivíduo, independentemente da cor, finalmente teria o direito de existir sem medo.